Olá, gente, boa noite. Vamos começar mais uma aula. Já são quase 8h10, falta um minutinho. Vou começar devagarinho quando o pessoal vai chegando, né? Dando continuidade à aula da semana passada, em que a gente estava falando sobre concordância, hoje, como vocês puderam ver, nós vamos falar sobre a concordância verbal. Demos conta da concordância nominal, né? Um bate-papo sobre os nomes, substantivo, adjetivo e advérbio. Acho que vocês cansaram de me ouvir semana passada que o advérbio ele é invariável e é o adjetivo que varia e faz a concordância, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre os verbos, né? Vamos começar a dar início aos verbos aí. O que eu preciso primeiro entender a regra básica. Na concordância nominal, o nome ele concorda, né, em gênero, em número e ainda pode fazer a concordância em grau, se assim nós desejarmos. Gênero masculino e feminino, número singular e plural e o grau aumentativo e diminutivo. Já na concordância verbal, a nossa regra básica, a nossa regra número 1 é que todo verbo ele concorda em número e pessoa com o sujeito, tá? Então é isso que eu preciso inicialmente saber. Qual é a regra básica da concordância verbal? A concordância ela é feita com o sujeito e ela sempre vai ser feita em número, singular e plural e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, né? Lembrando que as pessoas podem ser do plural ou as pessoas podem ser do singular. Eu, tu, ele são primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele, do singular. Nós, vós e eles, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles, segunda pessoa do plural. Então, a nossa concordância são com essas pessoas e com esses números, singular e plural. Tá? Então, a regra básica é essa. A concordância verbal ela é feita em número e pessoa com sujeito a que se refere. E aí, vale eu trazer para vocês, né, uma ideia do que é o sujeito, do que eu chamo sujeito. Embora nós, muito em breve, teremos uma aula específica sobre os tipos de sujeito, eu preciso saber, de maneira geral, o que é um sujeito. A definição de sujeito é tudo aquilo, né, ou quem o verbo faz referência. Então veja que este verbo ele se refere a algo ou a alguém. Quer descobrir quem é o sujeito? Olhe primeiramente para o verbo. É o verbo que vai nos dar a indicação de onde está aí o sujeito em nossa oração. Exemplo, o professor está dando aula, o verbo é estar, esse verbo está relacionado, referindo-se ao professor. Então, o professor é o sujeito. Note que está é um verbo que está concordando com esse sujeito, professor. Em que pessoa, em que número está o professor? O professor é ele, então é terceira pessoa. O professor está no singular. Então, esse meu verbo está na terceira pessoa do singular. Então, como localizar o sujeito na oração para saber se a concordância do verbo está adequada ou não? Perguntando para o verbo, olhando para o verbo e vendo. Este verbo ele faz menção a quem? Este verbo ele faz menção a quê? E quando você localiza este quem ou este o que a gente chama de sujeito, você vai fazer a comparação e vai ver se eles concordam entre si, ok? Então, essa é a regra básica que a gente precisa saber aí da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Note, eu cheguei, ele chegou, nós chegamos, ainda faltam 10 minutos.
Vamos dar uma olhada nesses verbos. Quando eu digo que eu cheguei, claro, uma frase curta, moleza, está se referindo ao eu, primeira pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do singular. Agora dá uma olhada na frase de baixo. Ainda faltam 10 minutos. Esse faltam, o que faltam? Os 10 minutos. Os 10 minutos vai ser o sujeito. Então, quando a gente fala desses 10 minutos sujeito, esse sujeito ele está no plural. Consequentemente, o meu verbo está no plural. Frases como essas são muito comuns da gente ver as pessoas enunciando-as de maneira equivocada. Nossa, ainda falta 10 minutos para terminar a aula. Ainda falta 10 minutos. Veja, o que faltam? 10 minutos. 10 minutos, plural. Então, ainda faltam. As pessoas costumam errar muito quando elas fazem uma inversão do sujeito. O que é uma inversão do sujeito? Quando esse sujeito ele não vem na ordem direta da frase. Em mais de uma aula eu já conversei com vocês que existe uma ordem direta das orações. Qual é a ordem direta de uma oração? Sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e complementos. Então, quando a gente fala, quando a gente mexe nessa ordem, isso torna um pouco mais difícil a localização, às vezes, do sujeito, ou fazer a concordância adequada. É mais fácil a gente falar 10 minutos ainda faltam, do que a gente falar faltam 10 minutos. Então, assim, as pessoas costumam errar muito. E em concurso público a gente nota muito isso. As questões elas não são tão óbvias assim. O sujeito não vem na ordem direta, justamente para te confundir. Mexem na ordem da frase, jogam o sujeito para o meio da frase, jogam o sujeito para o final da frase, para que você fique confuso na concordância desse verbo. Então tem que prestar atenção nisso, né? Uma frase como essa que eu usei no exemplo é uma frase muito comum no nosso dia, ainda falta 10 minutos. E as pessoas usam isso muito regularmente. Por quê? Porque não estão atentas à concordância do verbo com o seu sujeito. Dá uma olhada na última frase, que é o mesmo caso. Aconteceram naquela época fatos estranhos. Então, note que o verbo aconteceram, o que aconteceram, né? Fatos estranhos. Eu estou falando dos fatos estranhos. Então, fatos estranhos vai ser o meu sujeito. Então, se eu tenho fatos estranhos como um sujeito, a gente tem que fazer a concordância. Fatos estranhos são eles, terceira pessoa. Fatos estranhos está no plural. Então, a minha concordância do verbo tem que estar na terceira pessoa e do plural, ok? Vou colocar para gravar o podcast que eu esqueci. Então, regra básica, estamos conversados, né? Quer acertar a concordância do verbo? Olhe para o sujeito. Quer localizar o sujeito? Pergunte ao verbo. Este verbo está fazendo menção a quê? Quando a gente entrar nos tipos de sujeito, isso vai ser muito importante. Vocês precisam ter essa atenção. Por quê? Eu não posso chamar algo de sujeito se ele não concorda com o meu verbo. O sujeito está no singular e o verbo está no plural, alguma coisa está errada. Possivelmente aquilo ali não é um sujeito. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Um trecho do hino nacional, né, que confunde muita gente. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga, né, as margens plácidas. Qual o sujeito dessa oração? E aí, eu já vi isso no concurso público, que eles colocaram o trecho inteiro, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, bravo e retumbante. Mas eu quero saber qual é o sujeito dessa oração. Eles quem? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Um monte de gente erra essa. Isso aí já caiu em vários concursos, gente. Hino nacional já caiu em vários concursos. O sujeito, olha o verbo, ouviram. Ouviram está no plural, certo? Então, o meu sujeito tem que estar no plural. É porque eu não estou dando alternativas para vocês, né? No concurso público você tem alternativo. O que você vai fazer? Se você encontra uma questão no concurso público
E você tem ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E te pergunta qual é o sujeito dessa oração e tem lá elencada algumas sugestões para você marcar. Qual que você nunca vai marcar? Gente, aqui está no singular. Por quê? Porque o verbo concorda em número e pessoa com sujeito. Como que eu vou marcar algo que está no singular se o meu verbo está ouviram? Então, é o primeiro passo para você acertar o tipo de sujeito e a concordância. E aí, para quem não sabe, o sujeito são as margens plácidas. As margens plácidas ouviram do Ipiranga, né? As margens plácidas ouviram. Elas estavam lá de testemunha. Então, o sujeito não é oculto, o sujeito é simples, as margens plácidas, tá? Então, assim, quando a gente chegar no sujeito, a gente vai ver um pouco melhor isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que quando eu faço uma questão de concordância verbal ou eu faço uma questão de tipos de sujeito, eu tenho que fazer essa correlação. Verbo no plural, procura um sujeito no plural. Sujeito no plural, procura um verbo no plural. Sujeito no singular, procura o verbo no singular. Então, esses dois elementos caminham juntos. Tem que aprender sujeito, tem que aprender a concordância do verbo. O verbo vai caminhar sempre com esse sujeito. Claro que a gente vai ver alguns casos especiais, mas a regra básica é essa que você tem que dominar, ok? Antes que eu compartilhe com vocês algumas frases, deixa eu responder aqui. Kathleen perguntou se eu mudei o número de WhatsApp. Não, não mudei. Mas o que acontece, gente, eu não consigo, às vezes, dar conta de responder tantas mensagens, né? Vocês sabem que eu estou na Secretaria de Educação, eu atendo 42 escolas, os diretores dessas escolas, os coordenadores dessas escolas, os pedagogos, os supervisores. Então, assim, por dia, gente, eu recebo mais de 50 mensagens no WhatsApp. Eu não dou conta de responder tudo. Então, assim, se eu demorar a te responder, é porque realmente eu não estou dando conta, mas em algum momento eu não marco como lida para poder tentar te responder. Se eu demorar muito, manda mais uma mensagem para eu ver, tá bom? Principalmente nos horários, assim, mais tarde, né? Que eu digo assim, o horário da nossa aula, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, é um horário que eu estou mais tranquilo, estou longe da Secretaria de Educação. E aí eu não atendo o povo de lá. Mas durante o dia é quase impossível. E fim de semana, domingo, eu me desconecto. Domingo eu não atendo ninguém, eu não respondo mensagens, eu não vejo telefone, eu simplesmente desconecto, porque eu tô ficando doente por conta disso, né? A gente ficar muito apegado a essa tecnologia, ao WhatsApp, senão a gente não para nunca. Então, se eu demorar a responder você, ou se eu não responder você, me manda uma mensagem de novo, que eu vou responder em algum momento, ok? E se for muito gente, pode tentar me ligar também, né? Não sei se eu vou conseguir atender naquele momento, mas se quiser me ligar, pode ligar também, tá? Ou fazer as perguntas ainda aqui na aula também, tá? Esse é o momento de vocês. E aí a gente tem aqui algumas frases que eu quero que vocês se atentem. Frases em que eu mexi bastante na ordem dela. Olha só. Ocorreu ou ocorreram nos meses de agosto e setembro sérias crises? O que vocês acham, gente? Singular ou plural? Ocorreu ou ocorreram nos meses de agosto e setembro sérias crises? Por quê? Porque sérias crises eu acho que é sujeito. Exato. Exatamente. Eu vou perguntar, né? Pergunta para o verbo. O que ocorreu? Não, estou falando do quê? O que ocorreu de fato? Sérias crises. Sérias crises, está no plural. Então, ocorreram sérias crises. Muito bem. A segunda, não creio que lhe interesse ou interessa em tais pormenores. O que vocês acham? Exatamente, você fez a mesma pergunta. Se interessa, interessa em o quê? O que interessa, né? Tais pormenores. Tais pormenores está no plural. Então, vamos colocar interessem. Vai aparecer ou vão aparecer métodos mais eficazes do que eles? Basta você perguntar, né? O que de fato vai aparecer? Métodos mais eficazes. Se são métodos mais eficazes, vão aparecer métodos mais eficazes.
Não nos cabe, não nos coube ou não nos couberam os benefícios que a lei concedia. O que de fato não coube? Os benefícios. Os benefícios está no plural. Então, não nos couberam. Surgiu ou surgiram na década passada um novo gênero musical? O que de fato surgiu? Um novo gênero musical. O novo gênero musical está no singular. Então, surgiu na década passada, né? Quando a gente tem aí, gente, um sujeito simples, um sujeito que é um núcleo apenas, é você localizar esse sujeito e fazer a concordância, né? Até aí, nós não temos dificuldades. Outra questão para vocês pensarem. Bem-vindos, funcionários, com ou sem acento? Com acento. Por quê? Vem sem acento, singular. Vem com acento, plural. Como eu estou falando dos funcionários, funcionários está no plural. Então, vem com acento vindo dos funcionários. A mesma regra vale para o ter, gente. Tem sem acento. Tem com acento. Tem sem acento, singular. Tem com acento, plural. Fiquem ligados aí no vir e no ter. Sem acento, singular. Com acento, plural. Ok? Então, logo surja ou surjam métodos mais modernos, pretendo adotá-los. Bom, do que o verbo está falando? Surgir, surgiu o quê? Métodos mais modernos. Métodos está no plural, então tão logo surjam métodos. E ali a gente tem uma de marcar, que eu vou dar um tempo para vocês colocarem a letrinha no bate-papo para mim. A ocorrência das interferências leva ou levam-nos a concluir que existe ou existem uma relação profunda entre o homem e a sociedade que os torna ou tornam mutuamente dependentes. Coloque a letra que vocês acham para mim. Isso também causa um pouco de dúvida, né? A ocorrência de interferências, né? Você note que eu tenho um sujeito aí, né? O que leva à ocorrência de interferência? As pessoas têm o costume de fazer a concordância com o que está pertinho dela. Aí eu olho interferências e penso que levam. A ocorrência de interferências levam, mas não. Levam está se referindo à ocorrência de interferências. Note o artigo a no singular, a ocorrência que é de interferências. A ocorrência leva-nos a concluir que o que existe de fato, gente? Existe uma relação profunda. Então, uma relação está no singular, ela existe entre o homem e a sociedade que os torna ou tornam. Tornam quem? Né? O que ou quem? O homem e a sociedade. Mais de um termo. Isso é plural, são eles. O homem e a sociedade são eles. Então, que os tornam. Tornam o homem e a sociedade. Letra D é a letra correta. Ok? Da concordância aqui. Essa é a regra básica. Temos mais um exercício da regra básica aqui. Tempo para vocês colocarem a letrinha aí. Quando chega ou chegam as férias, o tráfego de veículos nas estradas cresce ou crescem muito. E acaba ou acabam ocorrendo vários acidentes.
Bem, olha só. Quando chegam as férias. Férias é uma palavra no plural, então são as férias chegam. Quando chegam as férias. O tráfego de veículos nas estradas. Aí a pessoa olha veículos, olha estradas, viu que está no plural, acaba fazendo uma associação com o plural. Mas eu não estou falando do veículo, e eu não estou falando das estradas, eu estou falando do tráfego. O tráfego de veículos nas estradas cresce. Então, singular. E ocorrendo vários acidentes. O que acaba ocorrendo? Na verdade, vários acidentes. Então, vários acidentes está no plural. Realmente vocês acertaram, é a letra B, ok? Agora, preste atenção na palavra férias, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou antecipar. Gente, nomes próprios no plural, como férias, vassouras, Estados Unidos, qualquer nomes, não só próprios, né? Nomes no plural, que só existe no plural, eles podem ser no singular também o uso do verbo, desde que não haja uma determinação. Vocês notaram que quando eu falei quando as férias, tem o as ali determinando. Então, realmente, quando chegam as férias. Mas quando eu tiro as, eu mudo essa história. Quando chega férias, eu não posso falar quando chegam férias. Se eu tirar o as que está determinando a singular, palavras que são somente no plural na língua portuguesa, o verbo só faz a concordância no plural se houver uma especificação, um artigo determinando essa palavra. Então, ali vocês marcaram a letra B porque eu introduzi o as férias. Mas se eu tivesse colocado apenas férias, vocês não poderiam colocar chegam. Vocês deveriam colocar chega, ok, gente? Guarde essa informação, isso é muito importante, tá? Bom, até agora, com um sujeito simples, a gente tem aí... não tem problema, tá tranquilo, né? Porque é um só, você localiza ele na frase, viu? Se ele está no singular, põe no singular, se está no plural, então põe ele no plural. Agora, o grande problema é quando às vezes nós temos um sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Veja quando eu digo o professor começou a aula. Ok. O professor está na sala. Apenas um núcleo. Agora, o professor e o aluno estão na sala. Note que eu tenho professor, que é um núcleo, aluno, que é um núcleo. Pode ser 2, 3, 4. Então, assim, olha para o verbo, ele está se referindo ao quê? A um núcleo, apenas ou mais de um núcleo. Se for mais de um núcleo, o sujeito composto. Como vai ser a minha concordância com o sujeito composto? Eu tenho o professor chegou. Note que eu só concordei com o professor porque ele é o único. Agora, e se eu digo o professor e o aluno? O professor e o aluno chegaram. Claro, eu tenho o professor e aluno, que são eles, terceira pessoa, do plural. Mas eu quero provocar vocês e imaginar que eu vou inverter a ordem desse sujeito. Eu não vou colocar mais o professor e o aluno chegaram. Eu quero colocar o verbo chegar na frente. Como vai ser a minha concordância com esse sujeito composto? Chegou o professor e o aluno? Ou chegaram o professor e o aluno? Conhecem essa? Singular, plural ou os dois? Quando está depois, nós já vimos que vai caber apenas o plural. O professor e o aluno chegaram. Eu não posso falar o professor e o aluno chegou. Eu sou obrigado a fazer a concordância com todos os núcleos. Mas e se eu coloco esse verbo antes de um sujeito composto? Qual vai ser a minha concordância? Singular, plural ou os dois, singular e plural? Esse caminho os dois. É os dois, muito bem. Veja que quando eu tenho um sujeito composto e o verbo está anteposto, a concordância pode ser com o núcleo mais próximo. Não é que possa ser sempre no singular e plural. Entenda bem.
é que pode fazer a concordância com o mais próximo. Se o núcleo mais próximo estiver no singular, eu vou usar o singular. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, eu vou usar o plural. Então, na minha frase, quando eu digo o professor e o aluno chegaram, certíssimo, tá? Depois tem que concordar com todos. Mas quando eu coloco antes o professor e o aluno chegaram, vamos inverter, chegaram o professor e o aluno. Note que eu estou fazendo a concordância com todos os núcleos. Perfeito. Mas eu também tenho a opção de fazer a concordância com o núcleo mais próximo. Chegou o professor e o aluno. Olha o exemplo que eu coloquei. O guarda e o detetive realizou ou realizaram a prisão? Vamos observar que o verbo está posposto ao sujeito composto. Verbo depois do sujeito composto obrigatoriamente ficará no plural. O guarda e o detetive realizaram a prisão. Mas se eu anteponho o verbo em relação ao sujeito, eu posso fazer no plural concordando com todos os núcleos ou ainda concordar com o mais próximo. Olha ali embaixo. A prisão, o guarda e o detetive. Gente, o sujeito continua sendo o guarda e o detetive. Pode ser. Realizaram a prisão, o guarda e o detetive, concordando com o guarda e detetive. Mas também pode ser realizou a prisão, o guarda e o detetive, concordando com o guarda, que é o núcleo mais próximo. O que eu quero que vocês prestem atenção? Vou mudar. Agora eu não quero mais guarda na frase de baixo. Eu vou colocar guardas. Notaram ali que eu coloquei no plural? Guardas. Olha ali. E agora? Agora eu só posso usar realizaram. Por quê? Concordando com todos, plural. Concordando com o mais próximo, qual que é o mais próximo? Guardas. Guardas está no plural. Então agora só pode realizaram. Se eu deixo guardas no plural, só pode realizar. Se eu tiro o S do guardas e deixo no singular, realizou ou realizaram. Alguém não entendeu, gente? Sujeito composto começa a complicar um pouquinho. Simples é tranquilo. Procura o sujeito e concorda com ele. Quando eu tenho 2 ou mais núcleos, eu tenho que olhar onde está o verbo. Se o verbo está antes ou depois. Se o verbo está depois, só pode plural. Se o verbo está antes, pode plural ou pode concordar com o mais próximo. Vocês lembram da concordância nominal como funciona? É o oposto, não sei se vocês se lembram. Eu tenho assim, 2 palavras, 2 nomes, e eu tenho um adjetivo para se referir a esses 2 nomes. Quando eu coloco o adjetivo depois, vamos lá, casa e apartamento, casa e apartamento, e eu quero usar bonito. Lembra como funciona? Casa e apartamento, bonitos, concordando com os 2. Ou casa e apartamento, bonito, concordando com o apartamento, que é o mais próximo. Coloca antes bonita casa e apartamento. Só pode concordar com o mais próximo. Vocês perceberam que a concordância nominal e a verbal elas são opostas? A nominal, eu tenho 2 opções depois. Ou com todos ou com o mais próximo. E antes eu tenho uma opção, concordando com o mais próximo. E a verbal? A verbal, eu tenho uma opção depois. Plural. Sempre plural. E eu posso ter 2 opções antes. Plural ou concordando com o mais próximo. Elas 2 são contrárias. A concordância nominal e a concordância verbal. Vocês entenderam esse paralelo que eu fiz? Ok? Alguém não entendeu? Está todo mundo ok? Então vamos lá. Conclusão. Sujeito composto anteposto, ou seja, o sujeito composto antes do verbo, o verbo fica no
plural. Antes do verbo, plural. O sujeito composto posposto, ou seja, depois do verbo, o verbo fica no plural ou concorda com o mais próximo, ok? Vamos para o próximo. Casos especiais. Bom, eu não posso ir para casos especiais se alguém tiver dúvida no básico. Entender como se faz a concordância verbal com o básico. Sujeito simples, sujeito composto. Simples, moleza, já vimos lá no exercício da frente. Composto, tem que ter essa observação aí, hein? Depois, plural, antes, plural ou mais próximo. Não tem pergunta? Vamos para os casos especiais. Caso especial 1. Sujeito com indeterminado. Sujeito indeterminado por um índice de indeterminação do sujeito. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui para conversar sobre isso. Gente, o que eu preciso saber? O sujeito indeterminado, eu costumo brincar que é aquele sujeito do fofoqueiro. A gente, quando quer fazer uma fofoca, a gente quer indeterminar o sujeito. A gente nunca conta quem é o sujeito. E que recursos a gente usa para isso? Sempre utilizar o verbo na terceira pessoa do plural. Sem um marcador na frase. Ó, falaram de você. Quem falaram de você? Não sei. Está indefinido. Está indeterminado. Um dos sujeitos indeterminados é esse. Terceira pessoa do plural. O outro que me interessa, tá? Que é um pouco mais complexo. E isso aí é número 1 de concurso público também. Tanto para estudar o sujeito, tanto para estudar o ser, que eu ouvi lá que quem vai fazer pro ensino médio tem que saber a diferença do ser e do que. Para estudar o ser e tanto para estudar a concordância. William, como eu sei que um sujeito ele é indeterminado quando ele tem a partícula ser, que eu chamo de índice de indeterminação do sujeito. Eu vou escrever aqui, vou fazer um paralelo que eu preciso clarear isso para vocês. Deixa eu só arrumar isso aqui. Gente, pausa. O ser na língua portuguesa, ele pode ser várias coisas. Ai, William, várias coisas o quê? Índice de indeterminação do sujeito, que é o que me interessa vocês saberem hoje, tá? Índice de indeterminação do sujeito. Quem vai fazer ensino médio, preste atenção que vai cair isso. 2. Pode ser uma partícula apassivadora. 3. Pode ser um pronome reflexivo. 3, 4. Ele pode ser um pronome recíproco. 5. O ser pode ser uma conjunção condicional. Tá aí. Quem vai fazer o concurso de ensino médio? Gente, o ser na língua portuguesa pode ser várias coisas. Vou dar aí vários exemplos para vocês terem ideia. Precisa ser de funcionários. Eu tenho ser aí. Outra. Vendem-se casas. Outra. Machucou-se com canivete. Outra. Entreolharam-se pela porta. E a última. Se eu ganhar na loteria, comprarei uma casa. Note que eu usei vários seis nas frases. E eu tenho que ter a competência de saber classificar esse ser. Quando é índice, quando é pronome, quando é partícula. Eu vou começar pelos mais fáceis. Primeiro, pronome reflexivo. O pronome reflexivo é aquele que reflete a ação num sujeito que pratica aquela ação. É um reflexo. Eu pratico uma ação e eu sofro o resultado daquela ação. Quando eu digo machuquei-me com a faca, esse me, machuquei-me,
é um pronome reflexivo, porque eu mesmo me machuquei com a faca, eu mesmo fiquei cortado. Essa ação recaiu sobre mim mesmo. Só que o C, ele é de terceira pessoa. Marcos machucou-se com a faca. Ele mesmo, ele próprio praticou essa ação e essa ação teve um resultado nele mesmo. Isso é reflexivo. Essa ideia de que o agente pratica a ação e ele sofre a ação. Quais são os pronomes reflexivos? Quais são os pronomes reflexivos? Eu me machuquei. Tu te machucaste. Ele se, olha o se aí, ele se machucou. Nós nos machucamos. Vos machucastes. E eles se machucaram. Quais são os pronomes reflexivos? Me, te, se, nos, vos e se. Esses pronomes, eles podem ser reflexivos. Como você vai saber? Lendo a frase e observando se a ação que está sendo praticada pela própria pessoa. E ainda se o resultado dessa ação está recaindo sobre a própria pessoa. Marília penteou-se de manhã. Olha o C aí. Marília penteou-se de manhã. Quem se penteou? Ela mesma. A ação que ela produziu teve consequência em quem? Nela mesma. Isso é reflexivo. Então, o primeiro C é reflexivo, pronome reflexivo. Outro C, que pode ser pronome recíproco. O que significa algo recíproco? Algo recíproco é algo que é praticado por dois agentes ao mesmo tempo. São ações mútuas. Só pode ter pronome reflexivo se eu tiver mais de um agente. Eu sozinho não posso ser recíproco. Eu preciso de alguém para que haja uma reciprocidade. Exemplo. Vera e eu nos olhamos. Ela me olha, eu olho para ela. Isso é recíproco. É de ambos. Ela para comigo e eu para com ela. Quais são os pronomes recíprocos? Os mesmos. Me, te, se, nos, vos, se. Eu e a Vera, nós olhamos. Esse nós é um pronome recíproco. Mas eu posso usar a terceira pessoa. Elas se olharam. Ou seja, uma olhou para a outra. Esse se agora é o quê? É um pronome recíproco ou uma reciprocidade. Então, já ensinei 2 Cs para vocês. O reflexivo e o recíproco. Vamos para o terceiro, que também é fácil. A conjunção condicional, o próprio nome já diz, é quando se estabelece uma condição para algo. Se eu ganhar na loteria, comprarei esta casa. Mas eu comprarei essa casa com uma condição. Qual condição? Ganhar na loteria. Então, esse se que a gente usa para condicionar as coisas, se você me contar, eu saio. Se você me contar, está condicionado. Então, é uma conjunção condicional. Esses 3 está tranquilo, gente? Esse silêncio é que vocês estão entendendo. Tá? Então, vamos agora para o que interessa. Eu tenho o C como partícula apassivadora. Aquele PA ali é partícula apassivadora. E eu tenho I e C, que é índice de indeterminação do sujeito. Por que você deixou os dois por último, William? Porque as pessoas confundem os dois. E aí eu vou entrar na concordância verbal, porque eles estão ligados diretamente com a concordância verbal. O índice de indeterminação do sujeito
ele não admite nunca o plural. É sempre singular. A partícula apassivadora, ela pode ser singular ou plural. Vai depender do quê? Do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito não tem sujeito. Ou melhor, tem, mas ele é indeterminável, eu não sei, ele não está presente na oração. Partícula apassivadora tem sujeito na frase. Então, primeira diferença. Índice de indeterminação do sujeito nunca tem plural, a concordância é sempre singular. Partícula apassivadora depende do sujeito que está na frase. Vou colocar duas frases para vocês perceberem a diferença. Vou escrever aqui. Alguém na sala já se sente habilitado para me dizer qual dos dois C é partícula e qual é índice? Sabe diferenciar uma partícula apassivadora de um índice de indeterminação do sujeito? Eu acho que a primeira é partícula apassivadora e a segunda é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? A primeira, eu acho que o sujeito, o termo na mesma letra, fica de alunos. Seria isso? Ao contrário. O primeiro é índice e o segundo é partícula. E aí agora fica atento na minha dica que você nunca mais vai errar. Gente, primeiro, o índice de indeterminação do sujeito sempre vai ter um obstáculo no meio do caminho. Esse obstáculo eu chamo de preposição. Olha ali, tem uma barreira no meio do caminho. Embaixo, tem barreira? Ampliam-se fotos. Vocês estão vendo barreira? Não, não tem. Então eu sei que o de baixo é partícula passivadora e o de cima é índice de indeterminação. Aprenda uma coisa, o de alunos que a Vera pensou que era o sujeito, na verdade não é sujeito. Por quê? Porque o índice de indeterminação do sujeito não tem sujeito explícito na frase. Mas tem o que então, William? Ele vai ter um OI. Opa, o que é OI? Um objeto indireto. Quando a Vera falou assim, necessita-se de quê? Ela está falando de um objeto indireto. O verbo ele exige esse complemento. O complemento do verbo não se chama sujeito. O complemento do verbo se chama objeto. Então eu tenho sempre, primeiro, índice de indeterminação do sujeito, não tem sujeito explícito na frase. Ele tem objeto indireto. E para ser objeto indireto tem que ter o quê? Preposição. O índice vai ter sempre a preposição, o obstáculo. E a partícula passivadora que está embaixo, note que embaixo nós não temos obstáculo, nós temos fotos apenas. E aí eu vou chamar fotos de quê? De sujeito. Fotos aqui é o sujeito dessa oração. Então veja que fotos é o sujeito. E qual é a regra básica, gente? O verbo concorda com o sujeito. O sujeito não é fotos? Fotos não está no plural? Então, olha lá na frente o que eu fiz com o verbo. Ampliam-se fotos. A gente cansa de ver errado nas plaquinhas das lojas assim, ó. Aluga-se, no singular, aluga-se casas. Vende-se picolés. Tudo errado. Vende-se picolés. Não tem obstáculo. É partícula passivadora. Partícula passivadora tem sujeito. Picolés. Picolés está no plural. Vendem-se picolés.
Picolés são vendidos. É como se fosse picolés são vendidos. Sabe o que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, alguém vende picolé. E aí fala assim, vende-se picolé. Eu vou vender minhas casas. Vende-se casas. Porque eu penso assim, William vende casas. Não, não é isso. Quando eu digo vendem-se casas, eu estou querendo dizer que casas são vendidas. Outra dica para você não errar a partícula. A partícula ela admite essa inversão da frase. Ampliam-se fotos. Fotos são ampliadas. Tenta fazer isso com a de cima. Necessita-se de alunos. De alunos são necessitados. Não dá, gente. O índice não admite essa troca. Por quê? Porque aluno não é o sujeito. Agora, a de baixo admite. Por quê? Porque fotos, sujeito. Vamos lá. Lembrando que o índice, o verbo lá em cima necessita, está no singular. Mesmo eu falando alunos, necessita-se de alunos. Ou seja, alguém que eu não sei quem, está indeterminado o sujeito dessa frase. Agora, e se eu colocar foto no singular? Amplia-se foto. Passa para o singular. Vocês estão acompanhando, gente? Isso é um papo muito cabeça. Tá? Isso não é um papo... Eu até achei assim, nossa, o pessoal foi cruel com o ensino médio, né? Colocou para estudar o Q e o C no ensino médio, mas não colocou no ensino superior. Então, assim, castigou, hein? Isso aí, para mim, é bem avançado. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Angústias? Algumas, né, gente? Eu vou colocar algumas frases. Eu até dei uma parada na aula, gente. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir entender onde eu quero chegar. Vou colocar mais frases aqui para vocês pensarem, tá? É verdade, Flávio, eu também estranhei. Isso aqui é difícil, eu acho. Olha aí, gente, algumas frases. Os vereadores agrediram-se ontem. Marcos barbeia-se regularmente. Doam-se cães. Obedece-se às leis. Só vou se ele vier. Vamos ver se vocês vão conseguir classificar esses 6. Alguém gostaria de me dizer algum deles? Pode ser. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Se alguém souber algum deles, pode falar. Ana tá tão quietinha, Ana Hermes sempre participa, Ana. Tá sem microfone? Primeiro, recíproco. Os vereadores agrediram-se ontem. Veja, um agrediu ao outro. Pronome reflexivo. E o segundo, sim. Marcos barbeia-se regularmente. Ou seja, ele mesmo pratica essa ação e ele mesmo recebe o resultado dessa ação. É reflexivo. Primeiro, recíproco e o segundo, reflexivo. Tá correto, Renan?
A Tati colocou o primeiro reflexivo, a passivadora. O terceiro, a passivador. Você está vendo que não tem nenhum obstáculo. O verbo está concordando com cães, porque cães é o sujeito. Você consegue inverter a frase, cães são doados, ok? E aí a gente tem o índice na primeira, segunda, terceira, quarta. Por quê? Vocês percebem que quando eu falo as leis, gente, dentro de as com crase, vocês sabem que tem preposição, lembra do obstáculo? Se tem um obstáculo, índice de indeterminação do sujeito. Não dá para inverter se assim, as leis, é como se fosse para as leis são obedecidas. Esse as não é artigo, esse as é preposição. E se tem preposição, é índice de indeterminação do sujeito, verbo fica no singular, as leis vai ser objeto indireto. E o último é uma condição, gente. Eu só vou se ele vier. Isso daí é uma condição que está estabelecida, ok? Vera, tem pergunta? Opa, que beleza. Ana, qual foi sua dúvida, Ana? Fala comigo. Não consegui entender nada. Sabe se aconteceu uma coisa, não sei se colocou. Mas assim, nenhum dos seis, nem o que é recíproco, nem o que é recíproco. Você sabe o que significa a palavra reciprocidade? Não. Recíproco, Ana, é algo que parte de dois lados ou mais, nunca de um só. Por exemplo, você gosta de mim, Ana? Sim. O meu sentimento é recíproco. Por quê? O que eu quis dizer com isso, Ana? Quando eu digo para você que o meu sentimento é recíproco, o que eu quero dizer? Você também gosta de mim. Ou seja, é uma ação que parte de você para mim e de mim para você. Isso é recíproco. Quando a gente tem a letra A falando que os vereadores agrediram-se, você consegue ver a reciprocidade aí? Um agrediu o outro. E isso é recíproco. Por isso que eu chamei aquele C de recíproco. A ideia é de que um está praticando ação com o outro, um com o outro. Não foi só um que agrediu o outro. É um agredindo ao outro. É recíproco. Esse é o primeiro. O segundo, reflexivo, é algo que você pratica em você mesma. Um verbo que você mesmo pratica ação e recebe o resultado da ação. Ou qualquer indivíduo. Por exemplo, quando eu falo assim, eu me feri hoje com a faca. Quem foi o responsável pela ação, Ana? Você. Eu mesmo. Eu mesmo pratiquei. Quem ficou cortado? Quem sofreu a consequência? Você mesmo. Eu mesmo. Então, isso aí é reflexivo, é um reflexo. Você faz uma ação e você mesmo faz a ação e você mesmo recebe de volta o resultado daquela ação. Eu falei eu, mas eu poderia falar ele. Por exemplo, ele se cortou. Quem se cortou? Quem praticou a ação? E quem ficou cortado? Então, isso aí é o quê? Reflexivo. Ele sofreu o reflexo da própria ação. Entendeu? Barbeou-se. Marcos barbeou-se. Ele mesmo se barbeou. Ele mesmo ficou barbeado. Até aí, ok? E aí, vamos para o outro, que é condição. Qual é a condição? William, eu só vou estudar com você se você ensinar verbos. Ou seja, você estabeleceu uma condição. Você só vai participar da minha aula se eu estudar verbo. Então, esse C aí, ó. Se você fizer, eu faço. Se você for, eu vou. Se você ensinar, eu estudo. Você está vendo que está sempre uma condição para algo acontecer? Isso se chama conjunção condicional. E aí os que são um pouco mais complexos que eu preciso que você entenda para a aula de hoje. A diferença de uma partícula apassivadora e de um índice de indeterminação do sujeito. Qual o principal diferencial? O índice de indeterminação tem preposição
Entre o C e o complemento. Entre o C e o complemento tem um obstáculo atrapalhando o caminho. Esse obstáculo é a preposição. Já a partícula passivadora, ela é livre. Olha lá o doam-se cães. Entre o C e o cães tem algum obstáculo? Tem alguma preposição? Não. Isso aí é um fato que vai me fazer pensar que isso é uma partícula apassivadora. Se é uma partícula passivadora, eu vou classificar cães como sujeito. E você quer ter uma prova de que é uma partícula passivadora? Inverte a frase. Cães são doados. Essa frase existe. Agora, quando eu digo precisa-se de funcionários, precisa-se de vendedores. Olha lá o que acontece agora. O que você nota entre o C e vendedores? Tem um D. O D é um obstáculo, é uma preposição. Quando eu tenho um obstáculo e uma preposição, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O índice não tem sujeito, ele tem um sujeito indeterminado. De vendedores não é sujeito, é um objeto indireto. Quando você vir que tem a preposição como obstáculo entre esse C e o complemento, é um índice. O índice, o verbo, sempre fica no singular. Veja, precisa-se de vendedores. Não posso falar precisam-se de vendedores. É errado. Clareou um pouquinho? Vou colocar mais uns exemplos. Chegar no final, você entender, você me fala que eu explico de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu vou voltar agora no exercício. Olha aqui. Quando você sempre estabelece uma condição. Para fazer alguma coisa, tem que acontecer outra coisa. Ou seja, sempre tem mais de uma ação atrelada. Eu só faço isso se acontecer aquilo. Eu só vou se você for. Eu só como se você comprar. É sempre essa relação de uma ação condicionada a outra. Ok? Olha só aqui. Vamos ver como vai ficar. Desconfia-se ou desconfiam-se dos mentirosos? Precisa-se ou precisam? Singular ou plural? Primeiro, o índice ele se confunde com a partícula. Vocês podem notar que todas as minhas frases eu tenho obstáculo. Qual o obstáculo que eu tenho aqui? O D. Dentro de dois, você sabe que tem D, tem preposição. Partícula passivadora ou índice? Índice. Aqui, eu tenho D, outra preposição, outro obstáculo. Aqui, as leis. Lembrando que as com crase, o que eu tenho ali dentro? Preposição, a. Aqui, em discos voadores, eu tenho preposição, em. Tem preposição, é índice. Índice, singular sempre. Desconfia-se dos mentirosos, precisa-se de datilógrafos, obedece-se às leis, acredita-se em discos voadores. Ok? E aí aqui que a gente tem, eu já falei desse verbo para vocês. Verbo haver. O que eu falei do verbo haver para vocês? Duas informações importantes. Primeira, verbo haver não tem sujeito. Quando significar o quê? Existir, ocorrer, acontecer e fazer. Mas esse fazer, gente, quando eu estou me referindo a tempo passado ou a clima. Se eu estou falando de tempo passado ou clima com o verbo fazer, eu não tenho sujeito, eu não tenho plural. Verbo haver não tem sujeito, verbo haver não tem plural. Com esses significados aí. Exemplo, há muitos candidatos para a prova. Há muitos candidatos para a prova. Usei o verbo haver. Qual o sentido do verbo haver nessa frase? Existe, existir. Então, note que verbo haver no sentido de existir
Não tem sujeito. Essa é uma oração sem sujeito. Essa é um sujeito inexistente. Quando a gente aprender sujeito, eu vou voltar nisso. Segundo, verbo haver no sentido de existir não tem plural nunca. Eu não posso dizer houveram muitos candidatos. Nossa, houve muitos candidatos para o concurso. Ok? Olha ali, certo ou errado? Vamos lá? Haverão pessoas morando na Lua. Certo ou errado? Primeiro, tem verbo haver, liga o alerta, liga o alerta. Tem verbo haver, liga o alerta. Qual o significado do verbo haver ali? Existir. Verbo haver no sentido de existir não tem plural, não tem sujeito. Pode ser haverão? Vai ter que ser o quê? Como é que vai ficar o correto? Aí você mudou o tempo. Mas você mudou o tempo do verbo. Tá no futuro. Haverão é futuro. Tem que manter o futuro no singular. Haverá pessoas. Isso. Então, gente, vamos lá. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer e fazer, não tem plural nunca. Concurso público se limita a isso? Não. Vou aproveitar ali que a colega falou a. Ela mudou o tempo para o presente. Isso também cai no concurso e é pegadinha. Por quê? A gente, quando faz essa troca, a gente precisa trocar pelo mesmo tempo do verbo que está. Então, como está haverão, o correto ficará haverá. Eu não posso trocar esse tempo. Outra coisa que cai no verbo, gente, o inverso. Eu tenho haverão pessoas morando na Lua. Troca o verbo haver pelo seu sentido. Como ficaria o verbo haver trocando pelo seu sentido, que no caso é de existir? Existirão pessoas morando na Lua. Gente, o verbo haver não tem plural, ele fica haverá. Mas quando você muda para o significado dele, você tem que concordar com o sujeito. Então veja, haverão pessoas, existirão, haverá pessoas, existirão pessoas. Vamos para de baixo. Não havia mais problemas. Certo ou errado? Certo. Qual o sentido de haver aqui, Vera? Existir. Isso aí. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Vera, agora troca o havia pelo seu sentido. Não existia mais problemas humanos. Lembrando que quando eu faço a troca, eu tenho que olhar o sujeito. Qual o sujeito, Vera? Não. Você pergunta para o verbo, o que que não havia? O que que não havia? Ah, mais problemas não havia. O havia, ele se refere aos problemas. Problemas está no plural. Quando você troca por existir, tem que concordar. Então, como ficaria, Vera? Você acertou, mas você acertou, mas você colocou no singular. Quando você trocou, você falou assim, não existia mais problemas. Passa para o plural. Não existiam mais problemas. O que eu estou chamando a atenção de vocês? Quem não tem plural? O verbo haver. Agora, existir, ocorrer e acontecer, eles têm plural. Só o fazer que não, tá? Existir, ocorrer e acontecer mantém o plural se o sujeito estiver no plural. Agora, o haver não tem isso. Vamos para a próxima. Deverão haver mais candidatos. Certo ou errado?
que vocês acham? Só porque eu coloquei dois verbos? Deverão haver? Tem o verbo haver. O verbo haver é o principal. Qual o sentido do verbo haver ali? Existir também. Gente, não só o verbo haver, mas também todos que o acompanham são contaminados pela mesma regra. Ou seja, se eu tenho um outro verbo com o verbo haver, com sentido de existir, ocorrer, acontecer ou fazer, eles também não vão admitir o plural. Note que eu tenho deverão haver, o haver contamina. Então, o certo é deverá haver mais candidatos. Agora, muda para existir, Vera. Deverá existir mais candidatos. Você olhou para o sujeito? Eu fiz com você porque foi a sua dúvida mesmo. Você olhou para o sujeito? Qual que é o sujeito? Candidatos é um singular ou plural? Então vai ficar como? Deverão existir mais candidatos. Deverão existir. Se eu uso existir, é deverão, porque eu estou falando de mais candidatos. Agora, qual que é o problema? O haver. O haver é o problema, porque o haver, ele contamina, ele sempre fica no singular, e também todos que o acompanham. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer, não tem isso. Vamos para a próxima para ver se vai clareando. Pode haver novos deslizamentos. Certo ou errado? Por quê? Tá certo? Porque o verbo haver é temporal. Isso. Pode estar mudando o haver. Isso. O sujeito é deslizamento. Ah, não. Lembrando que quando eu uso o verbo haver, eu não tenho sujeito. Isso é difícil. É difícil. Quando eu tenho o verbo haver, eu não tenho sujeito. Eu só tenho... Porque você mudou para existir. O verbo existir, ocorrer e acontecer, eles são normais. O nosso problema é com o verbo haver. O verbo haver fica sempre no singular. Por quê? Porque ele não tem sujeito, é uma oração sem sujeito. Mas a partir do momento que você usa existir, ocorrer e acontecer, passa a ter sujeito. Então, Vera, quando eu falo deverá haver mais candidatos, usei o haver, não tem sujeito. Quando eu digo deverão existir mais candidatos, agora o sujeito é mais candidatos, porque eu usei existir. O problema aqui é com o verbo haver. Quem não tem sujeito? Verbo haver. Quem não tem plural? Verbo haver. E os outros? Os outros são verbos normais. Existir, ocorrer e acontecer tem plural se o sujeito tiver no plural. Tem sujeito. Então, essa frase aí você acertou. Pode haver novos, está certíssima. E aí, você só vê isso, porque na verdade não tem sujeito. Na verdade, a explicação é porque o verbo haver ele contaminou também o poder. E o verbo haver, no sentido de... Qual o sentido dele ali? Pode ocorrer deslizamentos, que a gente está agora. Pode haver novos deslizamentos. Muda para o seu sentido agora. Troca o haver, lembrando que quando eu troco, eu tenho que olhar o sujeito para concordar certinho. Qual o sentido do verbo no pode haver novos deslizamentos? Isso aí, vai ser ocorrer. Mas agora tem que ver se vai ser pode ocorrer. Vai ser pode ocorrer? Podem ocorrer novos deslizamentos. Esse é o correto. Podem ocorrer novos deslizamentos. Porque você está usando o ocorrer. Mas quando você usa o haver, só pode singular.
pode haver. Então, é pode haver ou podem ocorrer. Ok? Vamos para mais. Oi. Não, porque assim, o verbo não está no infinitivo. Haver está no infinitivo. Então, você tem que trocar para o infinitivo. Haver, ocorrer. Agora, se eu falava havia, existia. Se eu falo haverá, existirá. Se eu falo houvera, eu digo acontecera. Você entendeu? Você tem que acompanhar. Se o verbo está no infinitivo, ele continua no infinitivo. Se ele está no passado, ele continua no passado. Então, ali o verbo é haver, tem que ser ocorrer. Você vai mexer com quem? O pode. O haver contamina o pode, que fica no singular. E o existir contamina o pode, que vai ficar no plural, porque o existir, ele tem plural normalmente, porque ali é novos deslizamentos. Tá bom? Vamos ver a de baixo. Houveram sérias desavenças. Houveram sérias desavenças. Certo ou errado? Errado. Errado. Por que, Renan, tá errado? Assim, houveram sérias desavenças. Houve. Isso aí, o correto é houve sérias desavenças, porque troca por ocorrer. E aí, trocando por ocorrer, ocorreram sérias desavenças. Muito bem. Hão de haver soluções inteligentes. Certo? Há de haver. Contamina o outro que fica no singular. Há de haver soluções inteligentes. Agora, para ficar hão, eu tinha que usar o sentido dele, existir. Hão de existir soluções. Aí sim, que eu usei existir. Deve haver pessoas agradáveis. Certo ou errado? Tá difícil? Tá certo. Olha o verbo haver. Tá certo. Verbo haver, no sentido de existir, contamina, fica tudo singular. Agora, troca por existir. Deve existir pessoas agradáveis. Você falou no singular ou plural? Você falou no singular ou plural? Não ouvi direito. Você falou singular. Deve. Então, você olhou o sujeito? Lembra que quando você troca para existir, você tem que... Lembrando que quando eu troco, eu olho. Estou falando de pessoas. Então, devem existir pessoas. Pessoas devem existir. Ok? Foi, gente, o verbo haver. O verbo haver é um verbo que merece atenção, estudo, dedicação. Isso aí é número 1 de concurso. Essa troca que a gente está treinando aqui, trocar de um para o outro, colocar o existir no lugar do haver e colocar o haver no lugar do existir, faz essa troca. Lembrando que o haver não tem sujeito, mas quando eu uso o existir, tem. O haver não tem sujeito, mas quando eu uso o ocorrer, tem. O acontecer tem sujeito, mas o haver não tem. Os outros verbos são normais. O problema de não ter sujeito e sempre ser no singular é com o verbo haver, ok? Passa. Aqui. Esse vai ser o último verbo de hoje, a gente dá continuidade na próxima. Olha só. Verbo haver foi um verbo especial, vamos falar do verbo ser. O verbo ser, gente, quando se refere a data, hora e distância, também não tem sujeito. É igualzinho a haver, né? Só que quando eu uso ser, fazendo menção a datas, a horas e distâncias, pode esquecer que não tem sujeito. Eu vou voltar tudo isso na aula do sujeito, hein? Temos que aprender a localizar o sujeito. Essas frases que estão aqui, elas não têm sujeito. Por quê? Porque eu estou usando o verbo ser com horas, com distâncias e com
datas. E aí, o que eu preciso saber? A concordância desse verbo, se é singular ou plural, ela se faz com o número da data, com o número da hora, com o número da distância. Olha ali, ontem foi 1º de maio, porque 1º de maio é 1, é singular. Mas quando eu coloco 10, 10 é mais que 1, 10 é plural. Eu tenho que dizer que ontem foram 10 de maio. E amanhã? Como é que o verbo ser ali amanhã, 25 de dezembro? Amanhã serão 25 de dezembro. Ok? A concordância é com o número. Meio-dia. É meio-dia. Lembrando que meio-dia, gente, não chega a ser nenhum. É meio. Então é singular. Meio e 1 é singular. 2, 3, 4 em diante é plural. Então são meio-dia. Nossa, já são meio-dia. Que são meio-dia o quê? Meio-dia não chega a ser 1. É meio-dia. Ok? Embaixo já é meia-noite. A mesma coisa. Meio, meia, não chega a ser 1. É singular. 4 horas. Como é que vai ficar 4 horas? São 4 horas, concorda? Só vai ser para é 1 hora. É 1 hora. São 2 horas, são 3 horas. Eu vejo um monte de gente falando, já é 2 horas. Nossa, já é 2 horas. Que horrível, já são 2 horas. Já são 4 horas, é plural. Daqui a Santos são 70 quilômetros. 70 é mais que 1. Verbo ser, referindo-se à data, a hora e a distância, sempre concordando com o número. Se for 1 ou meio, é singular. Se for mais que 1, é plural. Tanto no presente, no passado e no futuro. Agora, se você introduzir a palavra dia antes do número, a concordância pode ser com dia. Exemplo, ontem foi dia 1º. Ok, ontem foi dia 10 de maio. Amanhã será dia 25. Quando a gente usa o dia, a concordância é com dia. Quando a gente não usa o dia, a concordância é com número. Entendidos? Perguntas? Sobre algum ponto, gente? Vocês vão digerir isso. Assistir a aula novamente, se for necessário. Porque eu vou voltar nessa aula, tá? Porque aqui tem muitos conhecimentos que a gente precisa. Eu vou voltar para terminar essa aula e vou fazer uma revisão zona antes de terminar essa aula. Mas eu preciso que vocês estudem para digerir todas essas informações, principalmente o verbo haver, que é importante, partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito, que são conteúdos relevantes para o concurso público, tá bom? Alguma pergunta? Isso, singular, porque primeiro é 1. Depois, a partir de 2, aí é foram, são ou serão, sempre plural. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, até amanhã, então, gente. Amanhã a gente vai ver verbos, se não me engano. Tá? Abraços. Tchau, tchau. Boa noite.